Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso CearaCast e hoje nós temos uma convidada especial com um tema mais especial ainda, então já convido você para ficar conosco até o final. Doutora Simone Braga, muito obrigado pela sua participação, é uma honra ter você aqui. Vou abrir um espaço para que ela se apresente, porque é tão gabaritado que, gente, eu admito, não consegui decorar todos os gabaritos dela, então, doutora Simone, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, meu blogueiro predileto, preferido, sou sua seguidora, eu tô muito feliz de estar aqui. Então, meu nome é Simone Braga, para quem não me conhece, eu sou advogada, assessora parlamentar, sou chefe de gabinete também do vereador Anderson Lima, da Câmara Municipal aqui de Uberlândia. E tenho outras jornadas também, Olha. Sou mãe, casada e pastora. Ó, que legal, eu falei, não tem como decorar tudo isso, são muitos gabaritos. Só pela forma que ela se apresentou, provavelmente você já deve estar suspeitando do nosso tema, não é verdade? Bom, o nosso tema de hoje é cristão na política. O que você acha sobre isso? Vamos conversar um pouco sobre esse assunto? Doutora Simone, nós estamos no ano eleitoral e certamente é desafiador, porque nós estamos passando por um momento muito delicado do nosso país. Sim. E é muito importante a gente trazer à baila, falar sobre isso, principalmente nós enquanto igreja, porque em muitos momentos da história a igreja se omitiu um pouco de participar ativamente da política. Uhum. Mas aí eu quero começar com a senhora trazendo essa ideia. É errado o cristão participar da política? Não é errado o cristão participar, pelo contrário, ele deve participar. E hoje, atualmente, nós estamos colhendo frutos dessa ausência da igreja, do cristão na política. Porque antigamente tinha essa crença que nos limitou muito. Não, o cristão não mistura com política, religião e política não combinam. E quando nós vamos para a luz da Bíblia mesmo, nós vamos ver lá, por exemplo, em Provérbios 29, no versículo 2, diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme, o povo chora. Então, assim, de fato, alguém vai governar, concorda? Sim. Não tem como a gente falar, se a igreja virar e falar assim, não, nós não vamos entrar na política, pode governar, administrar quem quiser. É um tema que quando a gente fala, é um tema muito especial, há controvérsias, porque as pessoas têm sim aversão à política. E falando de algo, de um cenário municipal que está mais próximo de nós aqui, nos 2 últimos anos nós tivemos um escândalo internacional, porque saiu nas mídias internacionais também sobre Uberlândia. Eu não sei se você lembra, mas nós tivemos 22 vereadores presos e uma que renunciou após. Então, assim, foi um escândalo mesmo. Enorme. Então, assim, além desse cenário nacional, nós tivemos aí esse prejuízo na nossa cidade, né? Então, acho que as pessoas já ficam assim, meu Deus. E é fruto disso. Se o justo não governar, se o justo não se capacitar, se pessoas preparadas à luz da Bíblia, com princípios e valores não entrar na política, quem vai entrar? Quem vai nos governar? Seremos governados. É verdade, no mundo ou a gente governa ou a gente é governado, exatamente, né? Mas hoje a gente se encontra numa situação tão delicada, Vanessa, Sim. porque hoje o mundo político está muito polarizado, ou é A ou é B, quando na verdade nós cremos em princípios. Sim. E aquele candidato que carrega os princípios que nós cremos, esse é o candidato, acredito que nós devemos apoiar de forma ativa. Sim. Quais são os desafios assim que você vê durante o seu trabalho aí árduo, que é ser um cristão e viver princípios na política, doutora? Então, geralmente as pessoas me fazem muito essa pergunta. É um desafio que não é porque eu estou na política, eu tenho um desafio lá como cristão. É um desafio de todo cristão em qualquer lugar, em qualquer ambiente que ele estiver, em qualquer território. O que é o nosso desafio? Ser luz nas trevas. Porque ser luz na luz é muito fácil, já está iluminado aqui, é tranquilo. Eu chego aqui, já tem um ambiente atmosférico, já tem pessoas que falam a minha língua, já tem pessoas que conhecem os mesmos princípios, conhecem a palavra. Então é muito fácil a gente entrar na igreja, levantar a nossa mãozinha, adorar o Senhor, louvar o Senhor, num ambiente já preparado, propício para isso. Agora, ser luz nas trevas, esse é o desafio. Mas não é porque é na política, isso é em todo o nosso dia a dia. A gente já levanta para derrotar gigantes, né? Nós já levanta para decidir. Todos os dias nós estamos decidindo, fazendo escolhas. Claro que agora eu posso trazer para vocês algo na prática, de uma pessoa que está lá dentro
Hoje eu atuo na Câmara Municipal, já fui diretora da Escola do Legislativo. Esse ano completa 7 anos de assessoria parlamentar que eu estou lá. Então, os desafios é porque realmente lá tem um lado trevas mesmo. Lidamos com pessoas que não conhecem a palavra, lidamos com pessoas que colocam os interesses pessoais acima do coletivo. E o parlamentar, o político, ele é eleito para representar um povo, não interesses pessoais ou de determinada classe. O político, quando ele é eleito, ele não é eleito para falar, não, eu vou representar só o bairro A, só o bairro B. Não, é toda uma cidade. Então, assim, os desafios são esses, de lidar com pessoas que não têm os mesmos princípios que você. Então, aí você tem que ter responsabilidade, tem que ter domínio próprio, chamar à existência os frutos do Espírito Santo. Isso é muito importante, Isso, né? exatamente. Para que a gente possa também alcançar outras pessoas, até ganhar essas pessoas para Jesus, falar de um evangelho que traz a verdade, que transforma, que fala, olha, tem jeito para você sim. Olha, você saber que Deus existe, saber que Deus fala com a gente, saber que Deus responde às nossas orações. Então é isso. Que legal. E, doutora, existem princípios que nós cremos que fazem toda a diferença. Sim. Então, verdade que é importante escolhermos candidatos que carreguem esses princípios, porque honestidade, essa equidade, tudo isso que é necessário que um político tenha, a Bíblia diz para sermos assim, não só enquanto políticos, mas enquanto pessoas. Mas, agora, às vezes quem está nos assistindo é líder de algum ministério, às vezes ele participa de uma comunidade cristã e ele às vezes sente o desejo de participar ativamente da política, mas que ele tem medo, assim, de desenvolver algum projeto, de adentrar, porque, querendo ou não, muitos ainda são resistentes a essa ideia de ser atuantes na política. Como é que a gente pode ajudar esses líderes a tomar uma posição? Então, tem várias formas de participar na política. Eu costumo dizer que não é somente princípios que vai nos manter lá ou vai nos atrair para estar lá nesse trabalho, nessa frente de trabalho. Mas eu costumo falar sobre 4 chaves na escolha de um candidato ou participar efetivamente na política. A primeira, nós temos que avaliar a questão do partido. Vamos falar, igual você falou, esse ano é ano eleitoral. Então, todos nós estaremos submetidos a uma escolha, escolher quem é o candidato. E para quem às vezes não está muito por dentro desse assunto, nós temos eleições para deputado estadual e deputado federal. Então, o que eu penso? Primeira coisa, partido. O partido, ele representa ali uma ideologia, ele representa um objetivo. O partido tem estatuto, o partido tem finalidades. Então, como eu me filio a um partido se eu não concordo com os valores desse partido? Então, a primeira coisa, pastor, eu quero me envolver na política, eu quero filiar a algum partido ou eu quero ser candidato. Primeira coisa, vamos estudar a ideologia desse partido. Olha, então, não adianta somente eu falar assim, eu sou cristã, eu sou evangélica e eu quero entrar na política porque eu sou boa, porque eu estou preparada. Em qualquer partido. Ali o partido, ele exerce sim influência sobre o eleito, sobre aquele político, ele exerce influência sim. E outra coisa, não tem como eu vou trabalhar numa empresa e não vestir a camisa dessa empresa. Sim. Então, a primeira escolha, partido. Identifica, não, de qual partido é esse cara? Não, eu vou apoiar, eu vou aprender mais sobre esse candidato. Tem que analisar, a primeira coisa é o partido. E hoje, igual você falou, ou você é A ou você é B. Por quê? Nós temos aí de direita e de esquerda, que são plataformas de conservadores e outros são pessoas mais liberadas em alguns sentidos, né? Então, a gente também tem que identificar qual é o meu perfil. Eu, por exemplo, sou conservadora, sou de direita, defendo a família. Combato a corrupção e os valores mesmo das pessoas como ser humano na evolução, né? Segundo ponto, então, primeiro, partido. A gente precisa avaliar se a pessoa tem a vocação. Sabe por quê, Glauber? Às vezes eu acho assim, não, eu gosto de política, mas talvez você não tenha vocação para isso. Eu costumo dizer que quem está envolvido na política tem que gostar de gente.
Porque você vai representar pessoas, você vai representar um povo, você tem que ouvir aquele povo. E não é só ouvir, você tem que tomar providências. Então tem que ser, primeiro, pessoa que gosta de gente. E tem que ter essa vocação. Talvez você me fale assim, não, Simone, eu não tenho essa vocação. Mas às vezes você tem outra habilidade técnica para ajudar quem tem essa vocação. Nossa, faz todo sentido. Eu, por exemplo, eu elaboro projetos de lei. Até o projeto de lei das igrejas, que tornou a igreja uma atividade essencial, eu que elaborei esse projeto de lei. Eu estava em casa e falei, gente, estou preocupada com as ovelhas, estou preocupada com as pessoas, eles estão sumindo da igreja. Havia um decreto, nós, pelo menos aqui no município, nós ficamos 14 dias com as igrejas fechadas, e aquilo me incomodou muito. E aí, por eu ter essa capacidade técnica como advogada, eu falei, gente, eu vou fazer esse projeto de lei, vi que já estava sendo efetivo, aprovado em outras cidades, peguei essa ideia e elaborei, coloquei na mão de um vereador, esse projeto foi para aprovação no plenário e foi aprovado. Então, talvez você pense assim, não, eu não tenho vocação, mas eu tenho alguma habilidade que eu posso dar suporte para quem tem vocação. Perfeito. Segundo ponto, vamos lá, o terceiro ponto. A pessoa ela tem que estar preparada e ser capacitada. Eu não tenho nada contra figura exótica, pessoas contra o tiozinho lá do sinaleiro que vende bala e se candidata, escreve lá numa folha, vota em mim. Não tem nada contra. Mas eu acredito que uma pessoa que vai representar um povo, ela tem que entender de leis. Sim. Tem que ter esse preparo, tem que ter essa formação. Então, para analisar um candidato que eu for votar, com certeza eu vou avaliar se ele tem uma formação acadêmica. Se ele consegue me representar, se ele consegue ser a minha voz, se ele tem um lugar de fala, se ele consegue pegar um projeto de lei ali e ler o projeto e entender. Ele vai ter que sustentar aquilo que ele acredita, né? Isso. Vai ter que argumentar, lutar pelos interesses E na do parte técnica, nós que estamos lá na parte prática e nos bastidores, chegam projetos de lei em cima da hora, para votação em sessão extraordinária. E aí, se ele não tem essa capacidade de ler um projeto e interpretar, não fala que ele tem que ser só formado em direito, mas às vezes economia, engenharia, tem que ter uma mente aberta, ele tem que ser realmente capacitado e preparado. Então não é só pegar o irmãozinho lá da igreja que fala, nossa, esse irmãozinho fala muito bem, ele gosta de política, nós vamos enviar ele para política para fazer a diferença, para ser um justo, para governar. Não, é tão fácil ele assim, tem que né? ter a capacidade, ele tem que ter uma formação técnica de ler, interpretar texto, o que eu estou votando. Pasmem, Glauberson, mas eu já vi pessoas ali que não sabiam o que estavam votando. Às vezes não sabem ler, às vezes não sabem escrever. Então, assim, esse é o terceiro ponto, a pessoa ser capacitada para isso. E às vezes podem até ser enganadas de alguma forma ou ser levadas a ter um voto por não saber. Errar na votação. Não sei exato. sim ou não. O que eu voto aqui? Maria vai com as outras, né? O outro votou, o líder do governo falou isso, ou a base está votando nesse projeto. Mas peraí, realmente ele é bom para a sociedade? Realmente ele vai trazer benefícios? Realmente ele vai trazer desenvolvimento para o município? Então é muito importante. Então, observa, não é só ter princípios, não é só ser uma pessoa de caráter e ser íntegra. Eu acho que tem essas 4 chaves. E por último, que entra os princípios, valores, caráter, a ficha limpa. Pelo menos, eu pesquiso. Essa pessoa tem a ficha limpa? Ela já se envolveu com algum crime? Ela já se envolveu com algo de errado? Como é que é a reputação dessa pessoa? É honesta? Paga todo mundo? Então, assim, se eu entendo que o eleitor, qualquer cidadão, fala, não, eu quero agora me envolver na política para acertar, para a gente escolher a pessoa certa. Essas 4 chaves são importantíssimas. Fantástico. Tem mais, dá pra gente... Tem mais, e aprofundando mas assim, mais. Eu sei que a gente não tem muito tempo, mas só aí já dá pra ajudar a pessoa a escolher, Demais, né? já esclareceu até pra mim, realmente, se me abrir um leque, porque às vezes a gente limita só a princípios, mas você trouxe, pastora, uma ideia de que realmente eu preciso estar convicto daquilo que eu estou fazendo para que eu não seja levado por qualquer vento de doutrina. Sim, e hoje eu digo mais, hoje se um cristão ele for
for candidatar, não, eu vou me candidatar para ter um cargo aí eletivo, o que eu penso? Andar sobre obediência, conselhos. Eu já vi muitos cristãos na política andarem sozinhos. Então a própria Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Talvez tenha um projeto que eu ainda não sei se eu voto sim, se eu voto não. Por que não perguntar, buscar conselhos de pessoas que são autoridades no assunto? Conselheiros espirituais também, porque a nossa luta, a nossa guerra, ela não é só eu ir lá todos os dias, votar, estudar um projeto de lei e votar da melhor forma. Ela é espiritual. Antes de tudo, ela é espiritual. Então, assim, eu entendo que quando você tem conselheiros, quando você anda debaixo de obediência, te ajuda muito a não errar. Você acerta mais nas escolhas. Então, assim, já teve momentos que eu tive dúvida. Falei, nossa, agora eu não sei qual seria a minha melhor opinião. Porque nem todos os dias você já está preparado para decidir ali. Não, é isso com toda a certeza. Não, então eu vou ligar para o apóstolo. Vou pedir oração. Vou ligar para alguém que é expert nesse assunto. Às vezes em finanças. É algo que envolve finanças, recursos. Vou ligar para quem tem competência nesse assunto. Um economista. Não, é algo que envolve crianças. Vou ligar para alguém, vou buscar ali um conselho em alguém expert nesse assunto. Então, a gente também tem que ter contatos, tem que ter conexão com outras pessoas. Tudo isso, eu costumo dizer que a política, ela é um instrumento de mudança, mas nas mãos de gente boa, nas mãos de gente preparada. Não é só ter uma estampa e falar, nossa, esse cara é legal, é jovem, ou ela é legal, é bonita, é jovem, formada. Não é somente isso. Vai muito além, né? Muito além. Muito além. E assim, quero trazer esperança. Tem pessoas assim. E onde elas estão? Dentro das igrejas. Que interessante. Dentro das igrejas, nós estamos sendo preparados. Agora é um novo tempo. Você disse, agora a igreja vai se posicionar, agora a igreja vai governar. Não estou misturando, mas é dentro da igreja que a gente aprende a lidar com pessoas. É verdade. Que nós ouvimos a palavra e é a palavra que liberta. Hoje, com todo o ensinamento que nós temos, ainda mais aqui, né, na Seara de Deus, com toda a capacitação, nós vamos enviar pessoas para diversas áreas, para diversos montes de influência, né? Fantástico. Tô falando demais, não, né? Mas essa é a ideia. Convidada, eu estou aqui esbabacado, mas uma coisa interessante, às vezes quem está nos assistindo tem um ministério e sente o desejo de trazer algum projeto para a igreja dele, de forma que ele consiga ser ativo no meio político. Porque às vezes a gente, como aqui nós temos o Ministério de Ciências Políticas, sim, mas como é que dele. aquele que ainda não tem um ministério na igreja que seja voltado para a política, como é que a gente pode ajudar esses irmãos? Pode trazer ideias são sempre bem-vindas. Eu entendo que talvez você, eu costumo falar, a pessoa que está com aquela dor de barriga em determinado lugar, ela sabe o remédio. Então, por exemplo, você é lá da área de idosos, um exemplo, né? E você teve uma ideia lá que é uma vivência sua. Você pode ir na Câmara Municipal fazer um indicativo de projeto dentro da igreja, viu? Não, eu entendo que tem essa necessidade aqui. Eu tive uma ideia. Você pode participar com ideias. Você pode participar desenvolvendo também esse projeto, porque cada um tem uma realidade, cada um tem uma dor de barriga, cada um tem uma vivência. E outro ponto também, esse Ministério de Ciências Políticas, informação. Talvez hoje nós estamos tendo essas informações. Então, primeiro ponto é falar, não, deixa eu ir lá, deixa eu me capacitar, deixa eu entender sobre política, entender sobre o governo, entender a parte prática. Por exemplo, muitas pessoas não sabem, mas hoje nós temos 27 vereadores, cada vereador tem direito a 15 assessores. Então, assim, você pode colocar assessor nos bairros para trazer as demandas dos bairros. Então, dá para participar de N formas. De N formas, que legal. Doutora, assim, só pra gente já ir encaminhando pro fim desse nosso bate-papo, é muita informação, mas eu vou deixar você com gostinho de quero mais, porque vou convidar a doutora outras vezes pra gente falar mais sobre esse assunto, afinal de contas é um assunto muito importante, porque a senhora tocou num assunto muito interessante. Existiu um momento, uma necessidade municipal de colocar ali, de ter um posicionamento onde a senhora elaborou um projeto de lei onde ajudou a igreja, ou seja, a senhora estava bem posicionada, preparada e houve resultado.
Sim. Essa é a importância de que às vezes muitos cristãos não conseguem perceber de que eles possuem sim a capacidade de fazer a diferença. É o que muitos às vezes têm uma certa resistência à política, mas não percebem o quanto eles podem ser diferenciais, como Sim, no seu caso. E como é que a gente pode encorajar aquela pessoa que às vezes quer participar da política, às vezes sente esse desejo, mas acha que não vai conseguir fazer a diferença? Pensando que, mesmo que seja pouco, talvez a gente fale, não vou conseguir mudar o mundo, não vou conseguir mudar a realidade de uma cidade, mas de pouquinho em pouquinho, um passo de cada vez. Talvez uma ideia, com uma simples ideia, você começa a fazer uma obra extraordinária. E eu entendo que se Deus te chamou para esse tempo, te levantou para esse tempo, é porque você vai ser relevante nesse tempo. E Deus tem levantado pessoas para esse tempo, jovens, mulheres na política. Eu acredito que a mulher ela tem um olhar mais sensível para políticas públicas. Né? Isso, exatamente, né? Por exemplo, lá em casa, meu esposo, ele é pastor também e ele é engenheiro. E ele trabalha muito. Então, quem lida direto ali com a educação do João, eu tenho um filho de 6 anos, sou eu. Eu sei o que o João está aprendendo. Eu sei qual é a necessidade dele. Quem vai no supermercado fazer uma compra, sou eu. Então, eu sei o preço que custa um arroz, eu sei sobre os impostos, sobre as taxas que nós estamos pagando. Nós temos um olhar mais sensível para crianças, para idosos. Isso eu estou falando de mulher e é cientificamente comprovado. Então, por que não colocar mulheres na política também para esse olhar sensível agregar mais ainda? Trazer mais humanidade para a política, porque nós estamos representando pessoas e pessoas têm necessidades, né? Fantástico. Doutora, assim, eu tenho outras perguntas, mas eu quero deixar um gostinho de quero mais. E eu queria que a senhora compartilhasse um pouco mais sobre como podemos escolher o nosso candidato assim de forma mais concreta, porque muitas vezes a gente tem dúvida se A ou B vai fazer uma diferença. E a senhora deu 4 chaves, mas disse que tem mais. Tem mais. Eu fiquei curioso, eu acredito que o pessoal de casa também deve ter ficado curioso. Como é que eu posso ter mais convicção daquilo que vou fazer? Porque o meu voto importa. Sim, nós precisamos ter essa noção. O meu voto importa. E às vezes uma omissão nossa... abrindo aqui de forma bem clara, eu sou cristão também desde que nasci. E durante um grande momento da minha juventude, eu percebi que a igreja ela se fechou em determinado momento e ficava discutindo entre si aquilo que era pecado ou não. Se era pecado isso, se era pecado aquilo. Então a igreja se fechou. Enquanto isso, ideologias estavam sendo ali colocadas na cultura, espaços na política. Espaços sendo ocupados onde a igreja deveria estar lá de forma ativa. E muros foram levantados nesse momento, só que chegou um start onde nós percebemos que nós precisamos acordar. Sim. Nós precisamos tomar um posicionamento, porque, como foi muito bem dito aqui, aquele que não governa é governado. Então, nós chegamos num ponto onde nós precisamos agir. Então, o nosso voto, acredito que nem todos serão chamados para serem ativos na política. Isso, né, vocacionados na política. Mas eles têm um voto. Sim. E o voto faz toda a diferença. Eu ouso dizer que a igreja ela já teve medo de enviar os seus melhores para a política, para a ciência, para a educação. Esse medo de perder o membro. Medo de falar, não, ele vai lá, então ele vai desviar. E não, hoje a consciência da igreja ela precisa ser diferente. Falar, nós vamos prepará-los para enviar os nossos melhores. Cadê os nossos melhores? Para ser luz aonde tem que ser, para ser sal, porque o sal é para dar sabor. Então, se ele perde esse sabor, ele vai ser jogado no lixo. Então, a igreja ela precisa sim, e eu acredito que chegou esse tempo. Nós temos aí um presidente que defende a mesma plataforma que nós. Não elegemos pessoas simplesmente por ele, mas pela plataforma que ele defende, que são as mesmas que a nossa, né? Princípios, valores, família, combate à corrupção. Mas chegou o tempo da igreja renovar, abrir, ter essa mentalidade e fazer como a Seara tem feito. Vamos capacitar? Vamos falar sobre política?
Vamos preparar pessoas para a política? Vamos entender o nosso cenário? Vamos entender que se o justo não governar, vai ser o ímpio que vai governar e o povo vai chorar, o povo vai gemer. Então, assim, é muito importante. Às vezes você até tocou num ponto, falou assim, mas um voto só. É um voto só, é o seu voto, é o voto da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. E com isso nós vamos eleger a pessoa, não que ela vai ser perfeita, mas a tendência é a gente acertar e não errar, né? Exatamente, fantástico. Eu, inclusive, só compartilhando aqui também com vocês, como eu cuido de jovens, no nosso estudo a gente é em bate-papo e a gente sempre traz aí à baila assuntos políticos do momento. Sim. E eles sempre dizem, eu estava na escola e o meu professor começou a colocar em nós, impor para nós ideologia de gênero que eu não acredito e eles estavam colocando em situações que eles estavam sendo pressionados. Então a gente consegue ver que essas ideologias que nós não acreditamos, essas ideologias que ouso dizer malignas, elas são colocadas principalmente nos jovens, porque o jovem ele está muito propenso a ideias, porque afinal de contas ele é novo, ele não tem experiência de vida. Formado, né? A identidade. E esse resultado vai começar a trazer assim consequências lá na frente, porque os nossos jovens são o nosso futuro de amanhã, né? O futuro da nossa visão. Então, a gente percebe que até mesmo por mais jovens que sejamos, nós temos aí um papel importante também da igreja de cuidar dos nossos jovens com relação à política. Se a igreja não falar de política hoje, seremos proibidos de falar de Jesus amanhã. Com toda certeza. E é um futuro assim, não é um futuro 10 anos. É para esse ano, é agora. Deus tem pressa. Então nós precisamos trazer esses jovens, falarem com eles, porque se a gente não der estrutura para eles, como que eles vão chegar numa universidade e saber debater com o professor? Claro que com respeito, mas preparado. Sabendo que por trás dele tem pessoas que dão estrutura para eles, que dão cobertura espiritual, que falam, você está certo, você foi chamado para fazer diferença, não é porque eles pensam diferente de você que você tem que ficar calado, que você tem que recuar, mas você precisa se posicionar, nós vamos te dar estrutura, ensinamento, oração, cobertura espiritual, e é o que você disse, os jovens de hoje são o nosso futuro de amanhã, são os adultos de amanhã. Os jovens de hoje serão os nossos professores, os nossos advogados, os nossos médicos, os nossos cientistas, políticos. Nossos futuros políticos, autoridades, serão os governantes de amanhã. Por que não preparar essa geração para que possamos colher frutos amanhã? Hoje nós estamos colhendo sementes de antigamente, de uma igreja que não tinha esse pensamento, de uma igreja acomodada, de uma igreja que tinha medo de enviar os seus melhores, medo de misturar, medo de falar, religião e política não se discute sim, se debate sim. Eu vi uma pergunta, alguém fez uma pergunta nas redes sociais lá do pastor André Valadão, falou, por que esse ano o senhor está falando de política? Política e religião se mistura? Ele falou assim, minha filha, deixa eu te perguntar uma coisa, você paga imposto? Seus filhos estudam? Você paga escola? Você pega um ônibus, um passaporte, a gasolina? Tudo tem a ver com política. É verdade. Se a gente for pegar a palavra na essência de política, que é polis, que tem a ver com cidade, polis é administrar uma cidade, exercer influência sobre um povo. Então, tudo é política. Por mais que você fale, não, pastora, não gosto, odeio político, tenho aversão, não coloque todo político no mesmo balaio. Nós não podemos fazer isso. Existem sim, mesmo que seja uma minoria, de pessoas justas que Deus levantou. E se a gente for para a Bíblia, nós vamos ver Esther, que foi levantada para aquele momento para salvar o povo. Estrategicamente levantada. Exatamente. E Deus entregou para ela a estratégia. Deus deu ferramentas para ela. Vamos orar, vamos jejuar. Enquanto eu vou lá articular, enquanto eu vou me apresentar diante do rei, diante da autoridade, vamos jejuar, vocês jejuam. Então, enquanto a igreja prepara esses melhores, dá suporte para esses melhores, nós vamos enviar os vocacionados. Ficar de braço cruzado vai trazer muito mais prejuízo. E eu vejo a mão de Deus. Hoje nós temos um presidente que começa o discurso orando.
Que é isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Nossa. Quando nós pensamos que teríamos um presidente que iria fazer uma oração, um Pai Nosso, queria falar sobre família, sobre princípios, sobre jejum. O presidente já convocou um jejum nacional. Então, assim, isso já é um ganho. E acredito que é um fruto da igreja, a resposta de oração da igreja que se levantou. Mesmo que seja recente, mas nós já estamos vendo frutos. Agora, imagina para o futuro, se a gente começar hoje, chamar os jovens e abrir a mente deles, ensinar eles, nós vamos ter um futuro extraordinário, né? A gente não vai ser lançado a qualquer evento de doutrina, né? Os nossos jovens vão crescer preparados, a igreja vai crescer preparada. Sim. E aí não é só um candidato que vai chegar e vai dizer A ou B. A pessoa, não, calma, não é assim que eu aprendi, não é isso que eu creio. Isso, e nem um candidato com projeto pessoal. Não, o projeto não é seu, o projeto é nosso, o projeto é do povo, o projeto são de pessoas que acreditam que podemos ser instrumento e fazer a diferença. Eu conheço pessoas cristãos, um cristão específico que está na política, não é nem pelo salário. Ele doa 30% do salário dele, fala, não, eu não estou aqui por salário, ou seja, eu não estou aqui por um projeto pessoal. Fantástico, fantástico. Isso é muito importante. Existe propósito também na política, né? Principalmente na política. Então, doutora, pra gente finalizar, deixa um recadinho aí pra quem tá nos assistindo sobre cristão e política, encorajamento, o que vier ao seu coração. Vou deixar Deus lhe usar nesse momento. Eu separei aqui alguns versículos. E o Senhor nos direciona dizendo, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Uau. Então que você hoje se coloque à disposição de Deus te colocar no lugar apropriado, aonde Ele quer que você esteja. E a senha é o seguinte, Senhor, eis-me aqui. Envia a mim, não envia outro não, me envia, me capacita, porque Deus ele só quer a nossa disposição. Talvez se eu não soubesse, você não, mas eu não sei disso, Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho que vai te ensinar sobre aquilo. Eu não sou bom em matemática, Deus ele vai colocar uma pessoa que vai te ensinar sobre matemática. Eu não opero o som, Deus vai levantar um que opera o som e vai te ajudar, e quando a gente vê, a gente já tem toda essa estrutura para que o reino dele cresça, para que as pessoas sejam libertas de crenças limitantes e para que façamos a diferença para glorificar Ele. Aleluia! Rapaz, fantástico, né? Até arrepiei. Gente, muito obrigado, doutora, pela sua participação. Pessoal, você que nos assiste, a gente vai deixar o contato da doutora Simone aqui na descrição. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários pra gente trazer no nosso próximo encontro sobre política, o que você sente, aquilo que vier ao seu coração, que você tiver dúvida, deixa nos comentários que a gente traz e fala sobre isso, tá bom? Doutora, muito obrigado pela sua participação, foi extremamente edificante. Eu aprendi muito hoje e agradeço por isso, né, irmão? Que hoje foi fantástico. Que bênção. Queridos, muito obrigada, viu? Não se esqueça, curte a nossa página, clica lá no botãozinho de gostei, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo e a gente se encontra no nosso próximo SearaCast. Fechou? E só para finalizar, claro, nós queremos deixar esse presente aqui. Obrigado, doutora, pela sua participação. Em nome da Seara Store, tá? Olha, muito obrigado. Que fala, amo livros. Muito obrigada. Fantástico. Amei. Gente, muito obrigado por você ter nos assistido até aqui. Um beijo grande no coração e a gente se vê no nosso próximo SearaCast. Tchau, tchau.